Hoje é a nossa terceira aula, métodos de estudo bíblico e hermenêutica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre reduzindo a distância cultural. Aqui são as nossas referências, você já conhece, deixei aí de... E nós vamos falar um pouquinhozinho de teoria, tá? E aí a gente vai entrar no livro de Ruth, que além de ser uma história muito bonita, é uma história que tem lições preciosas para a nossa vida, ilustra muito bem esse aspecto cultural que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, uns 10 minutos aqui de teoria, a gente entra no livro de Ruth, tá bom? Então, ok. Primeiro questão de hoje, contexto, tá? Desconsiderar o contexto, ele é um dos maiores problemas que a gente encontra, ou que a gente tem dificuldade, vamos dizer assim, na interpretação bíblica, tá? Então, para a gente entender o contexto que o livro foi escrito, que o autor escreveu, a gente tem que desapegar dos nossos, a gente chama pressupostos, né? Aquelas coisas que a gente traz conosco, da nossa experiência de vida, do nosso estudo, da nossa língua, da cultura do nosso país. A gente tem que um pouco se desfazer um pouco disso e tentar entrar nos sapatos da pessoa que recebeu aquela mensagem lá no passado, ou da pessoa que escreveu aquela mensagem no passado, para a gente poder conseguir entender e tirar os princípios bíblicos, tá? Então, a gente costuma dizer que a Bíblia, ela reflete a cultura dos seus dias, ela reflete a cultura na qual ela foi escrita, tá bom? Quando a gente fala de contexto, tá? A gente precisa... Isso aqui é meio óbvio, mas eu vou falar, tá? A gente observa aquilo que vem antes do texto que a gente está analisando, aquilo que vem depois, qual o livro da Bíblia que ele está inserido. A gente também olha qual que é a mensagem de toda a Bíblia, a gente chama isso de teologia bíblica. Tá? Então, eu olho toda a linha de pensamento da Bíblia, a linha teológica da Bíblia, o que a Bíblia está falando, onde esse livro está inserido. Tá? E aí eu entendo o ambiente histórico-cultural daquela época, e aí eu começo a transpassar essas barreiras que a gente tem de cultura. Tá? Então, por exemplo, né, essa foto que eu coloquei aí, ela é uma foto da antiga cidade de Petra. Petra significa rocha, e esse lugar, não nessa época, mas antes disso, é onde vivia o povo de Edom, e o povo de Edom é o povo que são os descendentes de Esaú. Tá? Então, essa região é uma região que ela é montanhosa, tá? E os descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, viviam nessa região. E quando eu conheço, por exemplo, a geografia da região e eu leio um versículo como esse de Obadias, né, visão de Obadias a respeito de Edom, ele fala assim: a arrogância do teu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha e constrói a sua morada nos altos dos montes, você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Então, Edom, ele era caracterizado por uma atitude de arrogância. Eles moravam num lugar de difícil acesso, né? Eles viviam nas cavernas, nas encrostas das montanhas, assim como a cidade de Petra, que veio depois, tá? Um povo que veio depois de Edom. Eles viviam, a gente tem até hoje aí os vestígios arqueológicos, eles construíam coisas dentro da rocha, eles moravam ali dentro, e por conta do local que eles moravam, eles tinham uma sensação de segurança tão grande que, cara, ninguém vai me invadir aqui, se alguém for brigar comigo aqui perde. Aí, de fato, era difícil invadir Edom. Tá? Então, você começa a entender melhor o contexto daquilo que está sendo falado, por exemplo, em Obadias, que é uma profecia contra Edom. Então, a cultura, então, nós falamos do contexto, e aí nós vamos entender a cultura dentro daquele contexto. Né? Então, a cultura, ela é um conjunto de crenças, valores, costumes, forma de viver. Ele é compartilhado por um grupo, tá? E ele orienta como as pessoas pensam, falam, agem e até o que elas produzem. E quando a gente fala que elas produzem, não é só produto, é norma, tradição, arte, objeto. Então, isso é cultura. Cultura é um conjunto de coisas muito grande e mudar uma cultura é algo complexo. Né? Então, eu trabalho numa empresa multinacional americana e aí a equipe que eu trabalho tem americano, tem brasileiro, tem alemão e tem indiano.
e cada um tem uma cultura. E, às vezes, ali nas comunicações, às vezes ela é difícil, porque você fala uma coisa, a outra pessoa entende outra, a gente está falando no outro idioma, aí o alemão também está falando no outro idioma, o indiano está falando no outro idioma, todo mundo tentando falar inglês, né? E o americano falando no idioma dele, dá umas confusões, às vezes é até engraçado. Né? Então, a cultura, isso numa cultura onde todos nós vivemos na mesma época. Né? Aí, quando você leva para a questão bíblica, aí é uma outra época que também tem a cultura, né, do mundo ali, então é bem interessante. Na verdade, eu acho muito interessante, mas dificulta o nosso entendimento da Bíblia. E quando a gente fala de cultura aqui, outro aspecto que a gente pode levar são aspectos políticos, religiosos, econômicos, de direito, né? Então, é legal mesmo. Agricultura, a gente vive numa sociedade hoje que ela é urbanizada. Né? Então, a gente foi no acampamento aí no Carnaval, aí meus filhos olharam para fora da janela, pai, tem uma vaca ali fora, olha o cavalo, eles ficaram encantados com a vaca, tipo, né? Porque eles não estão acostumados, eu vivo aqui, né, e não vê. Então, eu até achei estranho, falei, nossa, meus filhos, né, tipo, eu preciso levar eles para andar mais por aí, né, no meio do mato. E a cultura agrícola, né? A gente vai ver isso no livro de Ruth hoje. A arquitetura, às vezes, influencia você entender o texto. Vestimento, costume, tradição, geográfico, militar e vida social. Tá? A gente vai dar alguns exemplos aqui, eu vou passar rápido, tá? Mas vocês vão ter os slides aí. Então, por exemplo, uma questão política, né? Por que o rei Belsazar, quando ele ofereceu para Daniel na Babilônia, ele ofereceu a terceira posição no reino e não a segunda? Quando a gente vai olhar o contexto político, porque o rei Belsazar ele é filho do Nabonido, e Nabonido é que era o rei, só que ele saiu para explorar o mundo e deixou ele no lugar, então por isso que ele ofereceu o terceiro. Por que Paulo se refere aos filipenses como cidadãos dos céus? Existia um contexto na época que a cidade de Filipos, ela não era... quem nascia em Filipos não era cidadão romano. E a partir do imperador, acho que Otávio Augusto, ele concedeu aos filipenses, que fica na Grécia, direitos de cidadão romano. E os filipenses passaram a se orgulhar disso. Aí Paulo falou assim, não, você não tem só cidadão romano, você tem uma cidadania que ela é acima, ela é uma cidadania celestial. Então o texto ele passa a fazer um pouco mais de sentido quando você tem esse contexto, eles tinham recebido isso recentemente, esse novo um status superior, né, no Império Romano. Então a religião, por que Moisés ele dá lá no livro, né, ele fala, por exemplo, não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Né? Aí, se você descobre pela história que os cananeus eles tinham um ritual pagão em que isso era feito. Então, na verdade, o que Moisés está falando aqui? Eu não quero que você pratique aquela religião pagã. Né? Aí faz mais sentido, né, quando você sabe disso. Por que Deus mandou 10 pragas no Egito? A gente já comentou isso aqui, né? As pragas do Egito, eles atacavam as divindades do Egito. Então, todas aquelas pragas eram ataques às divindades do Egito, mostrando, eu sou o Senhor, eu quero que meu povo saia. Aí o próprio faraó era considerado uma divindade. Tá? Então, economia. Por que ele acusou Jó de exigir garantias dos seus irmãos sem motivo? E quando alguém emprestava alguma coisa para alguém, um dinheiro, às vezes ele deixava a capa como garantia. Só que a lei falava que a capa tinha que ser devolvida à noite para a pessoa não passar frio de noite. Então, às vezes as pessoas retiam essa garantia. Você não me pagou, então não vou te dar a capa de volta. Né? Então você não podia fazer isso. E Jó, na verdade, não cometeu, ele explica depois, mas é o contexto da passagem. Por que o parente próximo de Elimeleque entregou a sandália para Boaz? Essa nós vamos ver hoje, eu não vou falar a resposta agora. Tá? Direito, por exemplo. O que Eliseu quis dizer quando ele pediu porção dobrada do espírito de Elias? Né? Ele queria o dobro do poder de Elias. Eliseu é ousado, né? Elias já foi um dos maiores profetas ali do Antigo Testamento. Na verdade, o que ele estava dizendo eu quero ser seu sucessor, porque a porção dobrada, o primogênito, recebia a porção dobrada, nós vamos ver isso hoje também aqui, tinha alguns motivos por isso. E o que Elias estava dizendo era a linguagem figurada, né? Eu quero ser seu sucessor.
Né? É isso que ele estava pedindo. Né? Ou o que significa ser o primogênito da criação em Colossenses 1,15. Né? Aqui está falando de Jesus, dizendo a mesma coisa, que Jesus era herdeiro da criação que Deus fez. Tá? A questão de agricultura. Jesus cometeu um erro ao dizer que a semente da mostarda era menor. O contexto era sementes que você criava em jardins. Então, naquele contexto daquelas, era menor, mas a gente sabe hoje que existem sementes que são menores ainda. Né? Então, por que em Lucas Jesus chamou Herodes da raposa? Ele queria dizer que ele era astuto e ardiloso? Na nossa cultura mais ocidental aqui, a raposa talvez represente isso, né? Não, na verdade, para eles, a raposa era conhecida como um animal traiçoeiro. Então, o que Jesus está falando, Herodes é uma pessoa traiçoeira, não dá para confiar. Não era astuto e inteligente, né? Então, arquitetura, né? Como que a Raabe construiu a casa dela nas pedras nas muralhas de Jericó? Porque a muralha ela era extensa, ela tinha 2 camadas de muralha, então você conseguia construir uma casa no meio. Né? Isso era comum. Por que os discípulos se reuniram no cenáculo, no aposento de cima, lá em Atos 1:13? Porque nas casas, a parte de cima ela era maior, ela tinha mais privacidade, porque ela não estava no nível da rua, né, e ela era mais adequada para acomodar um número maior de pessoas. Então, você recebia um número grande de pessoas em cima e não embaixo. Né? Então, detalhes da arquitetura aí. O que significa a ordem cingir os teus lombos em Jó e 1 Pedro. Então, a roupa na época era uma roupa longa, né? Ela ia até o pé, mesmo do homem. Então, para você trabalhar, para você correr, para você fazer coisa que exige movimento, eles puxavam a roupa e prendia ela com um cinto, né, mais em cima, te dando liberdade com as pernas e liberdade de movimento. Então, ele usa uma coisa que eles faziam todo dia para dizer assim, ó, você tem que estar preparado, você tem que estar, né, pronto para tomar uma ação, pronto para correr, pronto para... Essa que é a ideia, uma ideia poética. Tá? Então, o doméstico, né? Tem lá em Oséias, ele fala, Efraim é um bolo que não foi virado. O que ele quer dizer com isso? Né? Quando você assava o bolo lá, do jeito que era assado, você assava de um lado, virava, assava do outro, como na cozinha, não sei se é assim ainda hoje, acho que não, né? O forno, ele cobre tudo, mas você assava o bolo de um lado, virava, assava o bolo do outro. Né? Então, a ideia é que, pô, Efraim é um bolo que não foi virado, é um bolo que foi queimado de um lado e não... De um lado está cru, do outro está queimado, assim, uma coisa desbalanceada, algo que não tem utilidade. Né? Por que Tiago disse para ungir uma pessoa doente com óleo? Porque não era um ritual religioso, apesar de que o óleo ele era usado religioso. A ideia ali ele era usado para aliviar a dor, era uma coisa medicinal, né? Usado para aliviar a dor, para limpar o local da ferida e tudo mais. Geográfico. Por que Davi fugiu para Engedi? Engedi era um local montanhoso. Então, ele se escondeu nas cavernas, ele estava sozinho, era difícil para o exército de Saul andar no meio daquela região, achar ele, tinha muita caverna, então ele se esconderia facilmente. Né? Porque Jesus teve que passar por Samaria? Essa é fácil, você sabe responder essa. Lembra dessa história da mulher samaritana? Geralmente, quando o judeu viajava lá para Galileia, ele dava a volta, né? Ele não passava pelo meio, porque eles não se davam bem com os samaritanos, era uma questão de relacionamento da época. Mas Jesus, ele de propósito, ele passa pelo meio. Né? E aí ele tem aquela questão da mulher samaritana. É um texto bonito, né? Ele conversou com a mulher, então, é uma mulher que era excluída na sociedade. Tudo. Então, geralmente, eles davam a volta. Tá? Os pastores sempre falam desse. Né? Então, é uma questão também geográfica ali. Militar. Por que o Abacuque disse para a Babilônia? Porque eles acumulavam entulho para capturar as cidades. Se você for olhar na NVI, ela já está explicada. Né? O que eles faziam? Para eles poder capturar a cidade, eles pegavam terra, tudo que sobrava ali, criavam uma rampa, até chegar na altura da muralha, para eles poderem invadir. Tá? Então, ele está se referindo a isso aqui na questão de guerra militar da época. Tá? Por que em Paulo, 2 Coríntios 2,14, Deus, ele disse, né, sempre nos conduz em triunfo em Cristo.
Aqui ele está usando uma ilustração que o Império Romano, quando ele ganhava a guerra, ele entrava na cidade e ele tinha uma procissão. Né? Eles vinham com os prisioneiros de guerra e o general entrava e a cidade vinha e ovacionava. Era um costume do Império Romano. Então ele está falando assim, ó, em Cristo, ele sim nos conduz em triunfo. Ele está usando a mesma ilustração. Você vai ser, se você ficar em Cristo, você vai ser honrado. Tá? Contexto social. Por que as pessoas no tempo bíblico jogavam pó sobre as suas cabeças? Né? Então, quando elas estavam tristes, quando elas estavam em luto, né, elas pegavam terra e jogavam sobre a cabeça para mostrar que era o jeito. A gente às vezes usa preto, né? É o jeito de você mostrar que você está em luta. Porque preto é uma das coisas que eu mais gosto. Qual é o significado de uma aliança de sal? Né? Tem alguns passagens, vamos fazer uma aliança de sal. O sal ele era usado para conservar os alimentos, né? As coisas. Então, quando eu falo assim, vou fazer uma aliança de sal com você, eu penso assim, eu quero que o nosso relacionamento seja duradouro. Tá? É uma expressão. Então, aqui foi alguns exemplos. Tá? Eu acho que eu fiquei pensando no jeito de fazer, eu acho que isso aqui é um bom jeito da gente, conceitualmente, por cima, né, para a gente entender a importância. E o livro de Ruth, ele ilustra quase todos esses aspectos que a gente vai encontrar aqui. Então, a gente tem aí cerca de 1 hora suficiente aí para falar do livro de Ruth. Né? Então, agora começar. Só uma introdução. Tá? Ruth, informações gerais. Então, contexto do livro de Ruth. Ele é um autor desconhecido, a gente não sabe quem escreveu. Muito. Eu ia dizer agora, a tradição rabínica, ela fala que é Samuel, mas a gente não tem certeza porque o autor ele não se identifica. Tá? Mas é uma possibilidade. Tá? Ele foi escrito após o rei Davi, porque ele menciona o rei Davi no final. Então, provavelmente é alguém que é contemporâneo do rei Davi. Ele está localizado no Antigo Testamento, nos livros históricos. Na Bíblia hebraica, ele está nos escritos. Ele faz parte de 5 livros litúrgicos e ele é lido pelo povo judeu na festa das colheitas em Pentecostes. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui na casa do barulho? Ok, beleza. E aí eu fiquei pensando, né? Isso aqui é distante para a gente. Por que ele é lido na época de Pentecoste, na festa das colheitas? Porque as colheitas, elas davam início ali na época de Pentecoste. E a gente vai ver aqui no livro que faz todo sentido você ler esse livro nessa época. Tá? Então, só para chamar a atenção. Então, aqui, nós estamos estabelecendo o contexto do livro. É um livro pequeno, 4 capítulos. Tá? E esse livro, ele é uma narrativa. Tá? Se eu for falar assim em linguagem moderna, né, ele é um storytelling. Tá? Eu comentei aqui um outro dia que é muito comum hoje nas apresentações corporativas você fazer o storytelling. O que é o storytelling? É uma história que você tem um contexto, você tem um conflito, você tem uma jornada que você vive ali, aí você tem o clímax daquela jornada e você tem uma resolução. Então, quando eu tenho um problema na empresa, você faz isso, né? Sabe o que é? Eu tenho um contexto aqui na minha equipe, que é assim, assado. Aí eu estou com esse problema, aí nós estamos passando por isso, por isso, por isso. Mas aconteceu isso, e a gente entende que a solução foi essa. Né? Isso aqui é muito bem escrito no livro de Ruth. É incrível, assim. É uma história, uma literatura muito bem escrita, é uma narrativa, mas ele tem elementos poéticos, ele tem diálogos, então é um negócio assim que ganharia um prêmio Nobel de literatura fácil. Né? Um prêmio de literatura. Lógico que foi inspirado. Tá? Então, começando o livro, a gente não vai ler o livro inteiro aqui, a gente vai ler algumas passagens chaves que dá o contexto. É uma história bem conhecida também aqui por nós. Né? Então, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Contexto do livro. Primeiro versículo do livro, ele está dando contexto. Quando que aconteceu? Na época de juízes. Qual que é a época de juízes? A gente tem em Gênesis os patriarcas, depois a gente tem da época do Egito, a época que Israel foi para o Egito, então Jacó com seus filhos foi para o Egito, por causa de fome.
Eles ficaram escravos lá, aí Moisés, né, teve a libertação do Egito, conquista da terra. Depois que teve a conquista da terra, Josué morreu e teve o período dos juízes. Né? Então, a Bíblia fala, não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava interessante. Isso é o contexto político. O contexto político de juízes. É o povo de Deus, é o povo da aliança, mas eles viviam sob juízes. E o livro de Juízes ele faz uma certa crítica. Olha, não tinha rei, não tinha liderança. Os juízes eles eram localizados. Eles não governavam o país todo. Governavam regiões. Onde a pessoa ia lá para poder pegar conselho de legal, né? Pô, aconteceu isso. Ele julgava, ele governava, mas ele não governava sobre o país todo. Então, existe uma certa crítica ali, ó. Não tinha rei, cada um fazia o que queria. Basicamente é isso, né? Se repete no livro, ao longo do livro todo. Tá? O livro de Ruth, como a gente vê aqui é uma estimativa, tá? Ele foi escrito ali para o final do período de juízes, já entrando na monarquia, e quem escreveu provavelmente estava lá, é contemporâneo de Davi. Então ele está dizendo assim, tá vendo como é que era? E Ruth, ele faz uma transição do período de juízes para o período da monarquia. Como é que era a situação espiritual nessa época? A situação religiosa. A situação religiosa, nós estamos falando do povo de Deus, tá? Mas eles pecavam, eles sofriam uma consequência, aí eles clamavam para Deus, aí Deus levantava um juiz, se libertava, e aí a coisa se acalmava. Aí daqui a pouco eles pecavam um pouco mais, aí eles tinham consequência, isso aí a gente chama de espiral descendente do livro de Juízes. Eles vão só afundando, a ponto de que no final do livro acontece essa atrocidade, né? Tipo, tem uma mulher lá que eles partem em 12 a mulher ela é violentada, ela é partida em 12 e é mandada um pedaço para cada tribo de Israel, e as tribos entram em guerra e quase que a tribo de Benjamim foi exterminada. Então, a situação espiritual ela foi degradando, tá? E nesse nível. Tá? Então, essa é o contexto em que Ruth vivia. Tá? E aí houve fome. Tá? E aí, pronto. Um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Pela sequência do texto, a gente sabe que esse homem era Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilom. Tá? Então, aqui dando o contexto geográfico, ele morava em Belém, aqui está Jerusalém, aqui está Belém. Belém significa casa do pão, mas havia fome na casa do pão. Olha que interessante. E aí o Elimeleque, ele, tá difícil a minha situação econômica que eu vou para outro país. E ele foi para o povo de Moabe. Quem que é Moabe? Alguém lembra aqui? Quem que era o povo de Moabe? Do incesto de Ló, exatamente. Moabe foi um incesto de Ló com a filha mais velha dele, nasceu Moabe, teve uma outra com a filha mais nova, que Amon e Moabe, exatamente. Então era esse povo. Tá? Em Deuteronômio 23:3 fala assim, nenhum amonita ou moabita, né, veio do mesmo lugar, entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não deixaram o povo passar pelo território deles. Eles tiveram que dar a volta. Né? E aí houve uma sentença de Deus contra esse povo. Porque esse povo, apesar de ser irmão, entre aspas, eles eram inimigo do povo de Israel. Tá? Então ele foi morar, sendo um israelita, ele foi morar na terra do inimigo, porque tinha fome em Belém. E por que tinha fome em Belém? Porque a situação espiritual de Belém não era das melhores, como a gente viu no contexto do livro de Juízes. Bom, tá vendo que os elementos eles vão, né, aparecendo. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth.
E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilom, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. E essa passagem, ela apresenta o conflito. Tá? Então, a gente tem o contexto, a gente agora está tendo um conflito. Pô, Noemi saiu para ir para um outro país, indo junto com o marido, e nesse outro país, onde ela esperava que a situação dela melhorasse, no final das contas, a situação dela piorou. Ela ficou sem os 2 maridos e sem os 2 filhos. E aí a descendência dela foi perdida. E a descendência é uma coisa muito importante ali no contexto social do judeu. Tá? Então, algumas coisas interessantes aqui. Como eu já falei, Belém, casa do pão. Elimeleque significa meu Deus é rei. Eli, que é Deus, né? Meleque, que é rei. É o nome dele. Meu Deus é rei. Olha que nome bonito. Mas será que Deus era de fato o rei da vida de Elimeleque? Será que o nome dele não contradiz as atitudes dele, por exemplo? Malom, doente. Quilom, fraco e mortal. É um nome esquisito para você pôr para o filho, né? Mas era da cultura deles colocar o nome do filho de acordo com o contexto em que ele nascia. É estranho esse nome, eu acho estranho. Mas assim, você pôs, talvez o contexto em que ele nasceu ali não foi um contexto favorável. Eles acabaram colocando esses nomes no filho, o que já, né, começa a contar um pouco da história da família ali. Noemi significa agradável. Tá? Ruth, amizade, tem tudo a ver com o nome dela. Tem tudo a ver com ela, esse nome. E Orfa é pescoço duro. Tá? E o pescoço duro ali é uma pessoa elegante e bonita, né? As meninas novas fazem assim, não fazem? Tipo, vai falar alguma coisa, faz assim. Eu nunca entendi isso direito, mas deve ter a ver com isso aí, né? Ah, tipo, beleza, né? Mostrando assim. Então, naquela cultura, provavelmente Orfa era uma moça bem bonita, bem elegante, bem... Né? Tudo mais, tá? E aqui a gente começa a ver uma outra coisa de contexto. Falar um pouquinho da teologia da terra e da descendência. Tá? Então, lá no início da Bíblia, Deus ele fez uma aliança com o homem, lá em Gênesis, né, em que o homem ele tinha a gente chama de mandatos da criação. Né? Ele tinha um mandato espiritual, social e cultural. Né? Então, o que é isso? Espiritual era, eu tenho que guardar o meu 7º dia para ter um relacionamento com Deus. Social, você, homem, deixa pai e mãe, se une a sua mulher, eles vão ter filhos. Ele fala, multiplique. Né? Mandato social. E cultural, encha a terra e domine a terra. E um dependia do outro. Tá? Então, para eu poder dominar e dominar sobre os animais, dominar sobre a terra, uma pessoa sozinha não consegue dominar sobre a terra. Tá? Então, eu preciso cumprir o mandato social. E para eu cumprir o mandato social, eu preciso ter um relacionamento bom com Deus. Ou seja, as 3 coisas estão interligadas. Tá? Estou viajando um pouco aqui, mas vai encaixar com o Ruth. Tá? Aí o homem ele peca, a gente tem uma morte espiritual. Tá? O que é a morte espiritual? Eu me separo de Deus. O meu espírito, a minha alma, ela quebra o meu relacionamento com Deus. Tá? Afeta o social, Caim mata Abel. Né? Eu começo a ter problema social e a terra passa a ser maldita. Eu tenho um problema econômico. Né? A terra ela já não é mais amigável para o ser humano. Ele tem que suar, ele tem que trabalhar para poder tirar o sustento dele da terra, o que não era assim antes da queda. Aí a gente tem a aliança da graça, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. E aqui, Deus está falando para Adão e Eva assim, ó, um descendente dela vai pisar na cabeça da serpente, que é Satanás, que enganou Eva no paraíso. Então, a descendência na cultura judaica é algo extremamente importante, porque toda mulher lá, judia, ela sabia que dela podia vir o Messias. Ela tinha essa esperança, que era o que ia consertar o problema do pecado social e econômico, em que o livro de Ruth, né, está passando por isso.
Aí a gente tem a Torre de Babel, o homem se recusa ao domínio sobre a terra e tudo mais. E aí vem a aliança abraâmica, tá? Em que Deus ele separa uma nação, ele fala assim, dessa nação, dos seus descendentes, eu vou abençoar a terra e eu vou te dar a terra de Canaã, tá? E a terra de Canaã Deus ele falou assim, ó, vocês, descendentes de Abraão, vocês vão viver aqui. E hoje isso é um negócio que dá um mega problema, né? A Israel hoje a gente sabe disso. Eles são apegados à terra, por quê? Porque é uma promessa de Deus para eles. Eu vou cumprir o meu reino, eu vou trazer o Messias nessa terra aqui, vai ser o seu descendente. Então, o que eu quero dizer com isso? E aí depois veio a aliança mosaica, que ela dá detalhes dessa aliança da terra, dessa aliança palestiniana, né? Que diz o seguinte, se você se afastar de mim, você vai ser maldito nessa terra. Se você se aproximar de mim, eu vou te abençoar. E o que estava acontecendo aqui? Eles estavam sofrendo. Por quê? Porque a aliança mosaica, que ela detalha a aliança abraâmica, diz assim, ó, eu vou te abençoar nessa terra. Deus deu a terra para eles. Porque na época que ele deu aqui em Moisés, eles não tinham a terra, né? Deus deu a terra para eles e falou assim, eu vou te abençoar lá. Então, não é para você passar fome em Belém. Não era para eles. Se eles estão passando fome em Belém, alguma coisa está errada. Então, o Elimeleque, ele sair da terra prometida e ele ir para outro país, tem um significado teológico profundo. É como se ele tivesse assim, cara, aqui já deu para mim. Eu estou rejeitando esse Deus. Não é isso que eu quero mais. Eu não estou tendo aqui, eu estou tendo fome aqui. Tá? Aí o pastor da Igreja Maranata, lá, Batista, que eu ia, ele fala uma frase interessante nesse livro. Ele fala assim, é mais fácil ir para Moabe do que perguntar por que há fome em Belém. Agora, pensa comigo, né? Ele fez uma viagem que durou dias, ele mudou para um outro país, ele foi viver numa outra cultura, numa cultura que era pagã, que não seguia aquilo que ele acreditava, tá? E foi todo um transtorno para ele para lá. E ele acabou morrendo lá, né? E às vezes a gente não pensa sobre isso, tipo, às vezes a gente acha mais fácil tomar um monte de atitudes na nossa vida que requer um monte de esforço, do que simplesmente eu ir para Deus e perguntar, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Onde está errado? Onde está errado em mim? Qual que é o problema? Então é interessante a frase, né? É mais fácil eu mudar para Moab do que eu perguntar por que há fome em Belém. Por que eu estou passando por uma dificuldade? Né? Aí pensa todo esse contexto da terra, da promessa, dos filhos. Os filhos eram para nascer naquela terra. Jesus Jesus veio naquela terra. Então é interessante, tá? Então depois de tudo isso, Noemi decide voltar para casa. Eu tentei botar uma foto aqui, uma foto moderna, mas é uma cidade rural ali, né, no meio da colina. Então ela decide voltar para Belém, tá? Porque ela ouviu, está no texto bíblico, que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Então a coisa melhorou lá em Belém, porque Deus se lembrou do povo dele, e aí ela decidiu voltar para Belém. Beleza? Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem para a casa de sua mãe. É que eu acho legal, porque o livro ele é do ponto de vista feminino. Ela não fala, volta para a casa do seu pai. Porque na época a mulher ela estava ao cuidado do pai ou ela estava ao cuidado do marido. Ela fala, volta para a casa da sua mãe. É uma mulher falando para outra. O livro é todo do ponto de vista feminino. Então isso é também interessante. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. Ou seja, eram duas boas noras. Né? E deu um beijo em cada uma delas. Tá? Bondoso aqui, quando ela está falando isso, é uma palavra muito forte. Tá? A palavra resede, que significa amor leal, graça, bondade, benignidade, fidelidade. É tipo o amor ágape do Novo Testamento lá. Isso é uma coisa muito forte. Isso aqui é um amor assim que é só de Deus por você. Não existe outra coisa igual. É um amor incondicional, independente do que você faça. Né? Deus ele te ama de um jeito que é indescritível.
Traduzido em português, por misericórdia, bondade, benignidade, graça, benevolência, etc. Tá? Então, o que Noemi está falando para as noras dela é que Deus resede vocês nesse nova etapa da vida de vocês. Então, ela estava declarando ela estava declarando algo, uma bênção por incrédulo, né? Para a pessoa, ela está declarando, ó, que Deus te abençoe lá. Assim como você foi boa comigo e com os que morreram, com seus maridos, que Deus ele abençoe vocês. É muito bonito o texto. Então, de novo, chorar em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth não quis ir lá. E aí, Noemi disse, veja, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Olha a conexão. Povo e Deus. Ela já estava na terra dela. Tá? Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insta para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Por onde quer que a senhora for, eu irei. E onde quer que pousar, dormir, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. É um texto muito, muito bonito. A gente consegue aplicar até aqui entre nós, né? O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Tá? Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É um texto muito lindo. A Ruth falou não. E aí a Noemi não teve opção. Né? Então tá bom, né? Já que você me ama nesse nível, vamos embora. Né? Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram, não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. O que significa Noemi? Agradável. O que significa Mara? Amargo. Noemi, ela saiu e ela estava amargurada por conta da vida. Bem comum hoje. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. E ela correlacionou isso com Deus. E aqui é um negócio que eu também acho interessante. Ela não abandonou a fé dela. Ela estava ferida. Ela estava magoada. Ela expressava isso para Deus. Então é algo até legítimo. Se a gente for olhar, né? Bem legítimo. Quando saí daqui, eu era plena. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Esse é o ponto de vista dela da história. E é um tema do livro de Ruth. Vazio e plenitude. Né? E a gente vê esse contraste no livro inteiro. Fome, abundância, pobreza, riqueza, sem descendente com descendente. É um tema, é uma coisa, né, contrária à outra. É um tema forte aqui no livro de Ruth. Tá? E elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Aqui está em inglês, tá? Mas a colheita da cevada é essa aqui, ó, que é no mês de março, abril, um pouquinho antes da Páscoa e Pentecoste. Tá? Então, guarda isso, elas chegaram bem no comecinho aqui da colheita. Tá? E a colheita ela vai aqui da Páscoa até os primeiros frutos em Pentecoste. Da época do ano. Elas chegaram bem na época que estava se iniciando a colheita. E a gente vai ver na sequência aqui que isso foi benéfico para elas. Tá? Aqui está as festas judaicas, tá? Então, a festa das primícias do Pentecostes aqui, um pouco depois. Também dando só um contexto maior aqui, Páscoa. Elas chegaram em março, hoje é dia 20 e pouco, 23 de fevereiro. Isso aqui é 2026, tá? Então, nós estamos aqui, ó, vai ter o Purim, a Páscoa e Pentecostes. Tá? Aqui é o novo calendário nosso, lá de fora é o calendário deles. Nosso calendário é solar, o deles é lunar. Tá? É por isso que os meses eles não batem. E aqui tem um paralelismo no livro de Ruth, que é bem interessante. O paralelismo é um recurso literário. Tá? E ele dá um colorido na mensagem. Então, a gente vê no versículo 1 que houve fome, e a gente vê que no final do primeiro capítulo, elas chegam em Belém, bem na colheita da cevada. Então, ela sai com fome, e ela volta no início da colheita. Tá?
Aqui ele sai de Belém, aqui elas voltam para Belém. Noemi, ela é agradável, perde os filhos e o marido, e ela chega lá em Belém amarga. Ela aqui está saindo de Moabe para Belém, aqui está entrando em Belém, vindo de Moabe. Ali, Noemi faz um discurso, Ruth faz um discurso, Noemi com beijo se despede de Orfa, Orfa com beijo se despede de Noemi, todas choram alto, e nesse recurso literário, a informação do meio ela é a mais importante. Porque Noemi chega para elas e fala assim, volta para a casa da sua mãe, porque eu não tenho como te dar um filho. Por quê? Porque quando o irmão morria, o outro filho assumia a esposa, e tem um contexto isso, a gente vai falar sobre isso. Então, logo, vai-te embora, porque você não tem nada, eu não tenho nada que eu possa oferecer para você. Eu sou velha para fazer desse jeito. Tá? Essa aqui é a informação importante. A Noemi, ela perdeu a descendência dela. Né? Então, a descendência dela não é a descendência do Messias, porque ela perdeu. Só que não, a gente vai ver na sequência. Então, Ruth, ela chega lá e ela começa a colher no campo, tá? Então, a lei da colheita, ela está lá em Levítico, ela é aplicável ao pobre, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Tá? E o que essa lei dizia? Que quando você fosse fazer a colheita, tudo que caísse lá de onde você estava, você não podia pegar. Caiu no chão, você não pode pegar. O pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, tudo que estava no canto da propriedade, se você colhesse e caísse no chão, você não podia pegar. Estava no meio, não. Estava no canto, que é onde a pessoa ela acessa, né? Ela não vai andar lá no meio da sua propriedade, mas ela acessa. Então, se caísse, você não podia pegar. Então, por que existia essa regra? Para poder proteger o pobre, o estrangeiro, o órfão. O estrangeiro não tem terra. O pobre perdeu a terra dele, porque todo mundo tem terra lá em Israel pela Bíblia. A gente vai ver isso. Então, essa aqui é uma questão da sociedade agrícola, é uma questão econômica e é uma questão de direito. O pobre ele tem o direito de colher o que caiu. Tá? Esse é o ponto. Tá? E essas regras estão estabelecidas nesses textos, eu não vou ler. E aqui nós já estamos na jornada, tá? A gente já saiu do conflito e está na jornada. Então, elas chegam em Belém e a sogra dela fala assim, ó, vai colher comida para a gente não tem comida. Tá? E, por casualidade, Ruth, a moabita, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Tá bom? E quem que era Boaz? Boaz era um homem que o nome dele significa força e integridade. E, de fato, esse nome ele cai muito bem, porque ele era uma pessoa extremamente respeitada lá em Belém. Ele era uma pessoa íntegra, ele era dono de muitos bens, e quando ele chegava de manhã para trabalhar com os funcionários dele, ele falava, e o Senhor esteja com vocês, todo dia. Os funcionários respondiam para ele, né? O Senhor abençoe você. E aí você entende o texto. Por quê? Porque ele abençoava os funcionários dele. Lá ele chamava de escravo, mas era mais um funcionário. Né? As pessoas que trabalhavam para ele eram abençoadas pela forma como ele tratava. E ele agiu com relação a Ruth com amor, generosidade e proteção. Porque ele chegou lá, ele percebeu que tinha uma pessoa diferente, que era a Ruth. Ele entendeu o contexto dela e ele falou, ó, ninguém mexe com ela. E chegou para ela e falou assim, ó, você pode vir aqui todo dia durante os próximos 2, 3 meses, até acabar a colheita. Mas fica com as mulheres aqui, não fica sozinha, né, para você ter segurança. Você pode vir aqui todo dia, era uma pessoa generosa, e pode pegar o que você quiser. E ela voltou para casa cheia de comida. Tá? Ele chamava ela de minha filha. Então, provavelmente ele era um pouco mais velho que ela. Tá? Boaz respondeu aqui para Ruth, né? Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, a conexão da terra, né? E veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Senhor, letra maiúscula, Yahvé, Deus de Israel.
Ali, né? Está escrito, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele fala para ela, você veio buscar refúgio aqui. Ruth, ela desfez, num certo sentido, aquilo que Elimeleque fez. E saiu de lá para buscar refúgio em outro lugar. E ela saiu de lá e voltou, não. Eu quero buscar refúgio nas asas do Senhor. Então, assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com sua sogra. Aquele gráfico do início, né? Ela ficou cerca de 3 meses ali. Ela chegou antes da Páscoa e ela ficou colhendo lá até a época da festa de Pentecostes. Por isso que eles leem esse livro na época de Pentecostes. Tá bom? Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E aqui a gente começa a entrar no clímax da história. Então, peraí, vamos resolver esse problema. Elas têm um problema, elas são uma viúva, 2 viúvas, sem dinheiro, sem terra, sem nada. Né? E aí a Noemi, Deus começa a agir na vida dela. Né? E ela fala que Boaz, ele é um parente próximo dela, ou do marido dela que morreu. Ele era um dos resgatadores. Tá? E aí ele fala assim para ela, você se veste com a melhor roupa que você tem, você se lava, né, põe perfume, ele vai estar lá colhendo hoje à noite, lá ao final da colheita, vai até a eira e fala para ele isso que eu vou te dizer. Tá? E aí ela vai de noite, no escuro, tá? Ele não esperava ela lá, e acontece que depois dele comer, dele tomar vinho, ele dormiu, ela foi e se deitou aos pés dele. Tá? E aí ele acorda no meio da noite assustado com ela. E pergunta, quem é você? E ela responde, eu sou Ruth, sua serva, estenda a sua capa sobre esta serva, porque o Senhor é meu resgatador. E aqui também é uma linguagem figurada. A capa era usada à noite, por frio, a gente falou disso aqui, né? A proteção. Então, quando ela fala assim, estenda a sua capa sobre mim, ela está falando assim, você é meu resgatador. Então, me protege, me ajuda. E ele fez esse pedido ela fez esse pedido para ele. Tá? E ele reconhece, né, a gente viu antes, que Ruth era uma mulher virtuosa. Ele fala, sim, é verdade que eu sou o seu resgatador, mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Então, o que acontece aqui? Né? Nós estamos aqui no clímax, ela pede ele para ele ser o resgatador, e ele fala, ó, eu posso, porém, tem uma pessoa que ela vem antes de mim. E aqui a gente vai falar um pouquinho do contexto, de novo aqui, econômico-social de direito. Como é que funcionava o resgate da terra lá no povo judeu? Primeiro, toda a família, lá na distribuição com Josué, recebeu um pedaço de terra. Toda a família em Israel recebeu um pedaço de terra. Israel, por questões arqueológicas, nesta época, era a sociedade mais igualitária da época. Todo mundo era classe média. Tinha pouca gente rica, o rei era rico, eram poucas pessoas ricas e poucas pessoas pobres. As pessoas que eram pobres é porque elas tiveram atitudes que não foram tão boas e acabaram vendendo a terra e ficando sem dinheiro. E pelo esquema que eles tinham, era muito difícil você acumular muita riqueza porque você tinha que... Era travado, né? E Boaz acabou sendo um desses homens no aspecto que ele tinha muita gente pobre, teve muita miséria, as pessoas venderam as terras e ele acabou, né, nessa época, tendo um pouco mais de recursos. Mas qual que era a lógica? Toda a terra pertence a Deus. Essa era a lógica. Então, a terra é de Deus, a terra não é minha, a terra não é sua, a terra é de Deus. A terra não podia ser vendida em definitivo. Tá? Na verdade, você não vendia, você arrendava. Então, o direito de resgate, o que era isso? Eu arrendava, eu vendia essa terra e eu dava o direito da outra pessoa usar. Quando desse o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, essa terra voltava para a família original.
Isso preservava a riqueza do filho. Porque se o pai fizer uma besteira e gastar todo o dinheiro, quando chegasse o ano do jubileu, voltava para a família, e aí já voltava para o filho. E o filho podia recomeçar a história. Ele podia ter uma atitude diferente do pai. Ou se o sumo sacerdote morresse. O que dava uma questão interessante ali, porque o valor da terra era quanto tempo eu vou usar essa terra até o ano do jubileu. Então, se eu estou comprando no primeiro ano, eu tenho 49 anos para explorar, ela valia mais. Se eu estou comprando nos últimos 5, ela valia menos, porque no ano do jubileu volta para o original. Só que se o sumo sacerdote morrer, ela também volta. E ninguém sabe quando ele vai morrer. Eu acho que isso dá uma dinâmica. Exatamente assim, cara. Não é para você acumular um monte de coisa. Tá? Quando você tinha uma casa que era numa cidade murada, ela podia ser vendida em definitivo. Uma casa. Porque uma casa não é um meio de produção. Era uma casa. A terra era um meio de produção. Então Deus estava preservando o meio de produção. Mas você tinha um ano de direito de resgate. Você podia comprar de volta. E o levita tem direito a resgate perpétuo. Por quê? Porque o levita não tinha terra. Ele só tinha casa. Então, se ele vendesse a casa dele, ele podia resgatar para sempre. Então, o levita ficar sem casa. Tá? E o que é esse direito de resgate? Se eu vender, mas eu não tiver dinheiro para comprar de volta, o meu parente mais próximo, que seria o primeiro, seu irmão, ele pode comprar para mim e devolver. E aí você vai seguindo lá a sequência. Esse é o direito de resgate da terra. Tá? Aqui eu acabei de explicar, né? Todas as dívidas eram canceladas e a propriedade voltava para o ano original. Como é que é a lei da herança? Tá lá o casal, né? E aí eles têm, por exemplo, 3 filhos e uma menina. Tá? Eles têm uma quantidade de terra. Então, quando eles morriam, o que acontecia? Tá? Aqui a sequência de propriedade. Tá? Filho, filho, irmão, tio, parente mais chegado. Tá? Quando a menina casava, a moça casava, ela não herdava a terra. Ela ia para a família do marido. E aí ela recebia um dote. O pai dela dava um presente, dava joia, perfume, roupa, casamento, não sei o que. O pai dava um presentão para ela e ela passava para a família do marido. Tá? Por isso que tinha uma regra que a mulher tinha que casar na mesma tribo. Por quê? Você manter ali a distribuição da tribo. Ela podia casar, né? Ela casava e ela ia para a família do marido. E aí ela virava a outra terra e os filhos dela iam herdar aquela terra. Tá? Assim que funcionava. O primeiro filho, ele recebia a porção dobrada. Tá? Então, o que significa isso? Se eu tenho 3 filhos, eu vou dividir a minha propriedade em 4 pedaços. O primeiro ganha 2, cada um ganha 1. Por quê? Porque o filho mais velho, ele era responsável por sustentar o pai ou a mãe que ficou. Entendeu? Então, ele recebia mais, mas ele tinha uma responsabilidade adicional. Ele cuidava dos pais idosos. Isso hoje é um problema para a gente. Né? Quando o pai fica idoso, quem que vai cuidar? Quem que vai pagar? Quem que vai... É um problema que a gente tem hoje. Né? E aqui já estava definido. Se é o mais velho, você vai receber dobrado. Mas você tem uma responsabilidade adicional. Você vai cuidar dos seus pais até a hora que eles morrerem. Entendeu? Então, porque você tem porção... Se você tivesse 4 filhos, divide em 5, né? E ele recebe a porção dobrada. Fez sentido? E aqui está o... Tá? Aí vamos supor que, agora a última regra, tá? A lei do levirado. Vamos supor que o filho, ele casa com uma mulher, mas aí ele morre. Qual que era a regra? O irmão dele vai lá, isso é esquisito pra gente, tá? Mas tem um sentido. Ele tem que casar com a viúva. Ele vai ter um filho com essa viúva. O primeiro filho vai herdar a propriedade que era do irmão. E os demais filhos dele vai herdar a propriedade dele. Então, esse aqui tem um balãozinho, tá vendo? É um filho especial. Esse é o primeiro. Esse aqui é como se fosse filho do irmão dele. E esses aqui são os filhos dele. Aí aplica a regra normal. Então, a lei do levirado. Tá? E tudo isso, tudo isso que a gente conversou aqui vai juntar na história de Ruth. Tá? Então, beleza? Aqui está a explicação, tá? Já falei verbalmente. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Tá? Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse, ó fulano,
chega aqui e assenta-se. Ele veio e se sentou. Aqui tem uma coisa interessante. Ele não fala o nome da pessoa. Não fala. Fala Boaz, ele fala fulano. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e sentem-se aqui. Como é que era decidido as coisas naquela época? Você chamava os anciãos, ia para a porta da cidade, eles moravam em Belém, para a porta da cidade. Só, a gente tem um problema aqui para resolver. Vamos resolver. Eu preciso de testemunha. Né? E ele fala aqui, ó, eles se sentaram e Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Ou seja, é parente dos dois, o ex-marido dela. Né? Quando ele fala botou à venda aqui, é porque ela vendeu e ela está sem condições financeiras, ela precisa de ajuda, ela precisa que alguém resgate ela, para ela poder ter recurso para poder viver. Então ele respondeu: eu vou resgatar a terra. Então o resgatador, bom, já que né, eu sou o primeiro da fila, Noemi está precisando de recurso, eu vou resgatar a terra. Aí o Boaz ele foi meio sagaz aqui. Porém ele disse, ó, no dia que você receber essa terra da mão de Noemi, também terá que receber a Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Opa, informação adicional. Né? Porque qual que era a lógica? Ele comprava a terra, ele trabalhava com a terra, o recurso que ele trabalhar, receber da terra, ele sustenta a viúva, quando a viúva morrer, a terra é dele, porque ele é o mais próximo. Só que aqui tem um detalhe, que é a Ruth. Tá? Então, qual que é o caso de Ruth? Ele fala que fulano, né? Não sei se é melhor, não é uma pessoa que não é importante, mas uma pessoa que ela sumiu na história. O pedaço da terra que era de Noemi, ela tinha o usufruto, ela tinha o direito de resgatar aquilo ali. Tá? O parente mais próximo ele tem direito a resgatar, só que a Ruth, ela era viúva de Malom, ela casou com Malom. E ela era sujeita à lei do levirato. Então, o que acontece? Essa pessoa ele teria que casar com ela, ter um filho com ela. Este filho que ele tiver com ela é que vai herdar essa terra, não é? E o próximo filho que ele tivesse que herdar a terra dele. Só que aí começa a vir a questão econômica. Ele vai ter que trabalhar com a terra, ele vai ter que sustentar Noemi, que é uma senhora, mas ele vai ter que sustentar a Ruth, e o filho, até o filho chegar na idade de trabalhar, para ir, ele vai receber a terra, e aí é um pouco mais complicado do que ele achava. Né? E aí ele fala, nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Tá? Então, o resgatador, que a Bíblia não quis citar o nome, na hora que ele descobriu todo o contexto, ele falou, não, pensando bem, talvez ele não queria casar com ela, talvez mas o meio certo era ele casar com ela. E na primeira situação era muito claro para ele, foi super vantagem. Eu compro a terra, daqui a pouco ela morre, sustento ela enquanto ela viver, acabou, a herança é minha, aumenta o meu patrimônio. Mas aí agora, no segundo caso, ele vai ter que gastar recursos por muitos anos, sustentando a mulher, filho, até o filho crescer, e não vai ficar com ele a herança, vai ficar com, né, esse primeiro filho. Tá? Então mudou a história aqui. E aí, todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram aos outros, somos testemunha, e disseram a Boaz. Aí, nesse, que eu não coloquei aqui, quando ele fala assim, use você o direito de resgate, ele tira a sandália e entrega para o Boaz. Então, aquilo ali é um simbolismo, ele está dizendo assim, essa terra que eu estou pisando aqui, eles vendiam a propriedade, eles faziam isso. Estou pisando, estou entregando ela para você, toma. É como se fosse uma escritura, né? Tá aqui, ó. É sua, fazia na frente das testemunhas, por isso que o Boaz chamou 10 pessoas. Todo mundo viu, registrou em cartório na época, né? Tá aqui, você pode usar o direito. E os anciões disseram para o Boaz, que o Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ó, a visão que o tal fulano não teve.
E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz o teu nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te dera esta jovem. Uma das colunas do templo de Salomão tem o nome de Boaz. É o nome dele. Você vê a importância que essa pessoa acabou tendo na história. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher, e teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. O Senhor concedeu e tivesse um filho. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram de Obed. Esse veio ser ao pai de Jessé, pai de Davi. Então, Ruth, que era uma moabita, que era desligada da aliança, desligada das bênçãos de Deus, ela passa a fazer parte da aliança, passa a fazer parte da bênção de Deus, e ela é a bisavó de Davi, que foi o maior rei de Israel. Então aqui tem uma narrativa dos personagens, tá? Mostrando aqui, né, o Boaz lá em Belém, Elimelec vai lá para Moab, eles morrem e tal, depois elas voltam, e aí nasce Obed e Noemi, tá bom? A gente tem um paralelismo aqui no livro de Ruth, a gente tem um paralelismo no primeiro capítulo, a gente tem um paralelismo no livro inteiro, tá? Então a descendência é perdida e Noemi não pode conceber, capítulo 1, né? Noemi recebe um filho e a descendência é restaurada, porque ela perdeu a descendência e pela lei do levirato ela ganhou a descendência de novo. Era como se fosse filho do filho dela, né? Legalmente era filho do filho dela. Um possível resgatador introduzido no capítulo 2. Boaz resgata a Ruth e casa-se com ela. Ruth no campo de Boaz, Ruth e o campo a ser resgatado, que é um outro campo. Boaz ele comprou, né, no final das contas ele comprou o outro campo, né, e executou tudo aquilo que a gente conversou aqui. Boaz vem de Belém, Boaz vai para Belém, né, então ele vem de Belém para o campo para trabalhar, ele volta para Belém para resolver o problema. Boaz pergunta sobre Ruth, Noemi pergunta sobre Boaz, Boaz fornece alimento para Ruth e Noemi, Boaz promete resgatar Ruth e fornecer alimento, Noemi abençoa Boaz, Boaz abençoa Ruth, Boaz é um dos resgatadores, Ruth pede para Boaz resgatar e Noemi e Ruth tomam a iniciativa de obter o resgate. Tá? E essa regra do resgate, ela também tem uma coisa muito interessante. Tá? Então, quando a gente vai ali em Mateus, capítulo 1, do versículo 2 ao 15, o que a gente tem ali? A gente tem a genealogia de Jesus. A gente tem Abraão, ele gerou Isaac, que gerou Jacó, Judá, Pérez, cuja mãe foi Tamar, primeira mulher na genealogia de Cristo. E Tamar era a nora dele, que ele ficou com ela numa condição errada, né, de prostituição, e a Bíblia coloca ali o nome da Tamar na genealogia de Cristo. Isso eu acho muito interessante. Aí o Pérez gerou Esrom, Arão, Abinadab, Naasson, Salmão, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem é Raabe? Prostituta lá de Jericó. A mãe dele, Raabe. Tá na genealogia. Rosinha é mulher, azul é homem, né? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, né? Moabita. Ó, as mulheres que estão aqui. Obed gerou Jessé, e Jessé é o rei Davi. Rei Davi gerou Salomão, de quem? Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Isso aqui é outra coisa que eu acho super interessante. Porque se esse livro não fosse divino, não ia estar escrito isso. No máximo ia estar escrito o nome dela, Betseba. Mas a Bíblia ela não esconde.
Se isso aqui fosse escrito por homem, e eu quero, né, exaltar a genealogia de Cristo, né, que veio do rei Davi, você nunca ia escrever desse jeito. Você ia botar, não, Betseba, no máximo. Ou você omitir. Mas a Bíblia ela fez questão de salientar algumas mulheres. Né? Então isso é muito interessante. Aí, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Josias, Jeconias. Aí tem a época do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Jacó. E quem que é Jacó? Jacó gerou José, marido de Maria, outra mulher, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, que é o resgatador. Então, Ruth, que estava fora da aliança, assim como nós estávamos fora da aliança, o amor de Deus, o resíduo de Deus, o amor incondicional de Deus, foi buscar ela lá onde ela estava, trouxe ela para a aliança, resgatou ela, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto materialmente, em todos os sentidos possíveis. Né? Deu um lar para ela, deu uma descendência para ela, que saiu o rei Davi, e mais ainda, saiu o resgatador de toda a humanidade. Né? E o fulano, que ele poderia ter recebido essa bênção de entrar na genealogia de Cristo, ele recusou, e Boaz, pelo coração generoso dele, ele entrou na genealogia de Cristo. Né? E ele ilustrou, ele, como resgatador, ele ilustrou um papel que Jesus ia fazer lá na frente, pela gente. Né? E a gente tem aqui Jesus, que se chama o Cristo, que veio lá da história de Ruth. Então, eu tentei desenhar a cruz aqui, não sei se deu certo, tá? Mas a gente vê nessa história, né, que Deus é soberano, bem aqui no meio. A gente vê a instrumentalidade humana, né? Deus ele usando pessoas pecadores, pessoas... Só olhar a genealogia. Né? A gente não tem nada de especial, a gente não tem nada que atraia nenhuma qualidade que Deus olha e diz, nossa, estou impressionado com quanta qualidade aquela pessoa tem. Mas, por amor, ele usa a nossa vida, ele tem um plano. Tinha um plano para Ruth que ela não... Era inimaginável. Assim como ele tem um plano para cada um de nós que é inimaginável. Que foi além, ela nunca imaginou que isso ia acontecer. Jesus. Não tem como ela imaginar isso. Foi além da vida dela. Ela morreu e Deus ainda continua abençoando a geração, 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 e chegou em Cristo. Né? Começou com uma calamidade. Às vezes a gente pergunta, né? O que Deus permite eu passar por isso? A gente pergunta, eu pergunto. Eu nunca passei por uma calamidade igual eles aqui. A gente pergunta, né? Acontece, o que Deus permite acontecer isso comigo, né? E a gente vê, quando eu saio do meu mundo ali, de onde eu estou enxergando, eu começo a olhar para cima, e eu começo a olhar a soberania de Deus, começo a enxergar a misericórdia, eu começo a enxergar a redenção, né? E eu começo a ver aqui que a gente faz parte de algo maior. Nós, como cristãos, a gente faz parte de algo maior. Algo que é muito acima de qualquer problema político que está acontecendo agora, de qualquer dificuldade que você venha estar aparecendo agora. Bênção. Né? Essa aliança aqui, ó, de Abraão, ela chegou a confins da terra. A gente é o confins da terra. Nós estamos dentro da aliança. Deus, ele colocou a gente na aliança. Né? A gente é um moabita. Eu não sou da aliança, eu não sou genealogicamente daquele povo. Mas Deus, ele inseriu a gente na aliança. Né? Davi, né? Cristo vai reinar eternamente. Nós vamos reinar com Cristo. A gente faz parte da aliança davídica. Brasileiro. 2000 anos depois.
a gente faz parte da aliança davídica. A graça de Deus alcançou a gente. A fé que a gente tem foi Deus que deu para a gente. Então, esse é o livro de Ruth. Que ele ilustra todo esse... tem umas coisas difíceis de entender aqui. Eu acho difícil. Eu estudei bastante, não dessa vez, mas eu estudei bastante para entender todo esse negócio. Mas quando você entende ali, é um drama, né? Uma novela esse negócio. Aí você entende a complexidade das relações humanas, do coração humano. Todas essas regras elas existiam exatamente para proteger as pessoas do egoísmo, do capitalismo extremo, e a misericórdia de Deus sobre todo mundo. Assim. Então, é uma história muito bonita, assim, uma história do ponto de vista feminino. Né? Você vê que Deus ele valoriza a mulher, né? Ele protege, ele tem um cuidado diferenciado com as mulheres, com as viúvas, mesmo que não pareça, ela sofreu na vida dela. Não foi simples para Ruth, não foi simples para Noemi. Mas no final aquilo se tornou em bênção, no final aquilo é uma bênção que é muito maior do que a vida que a gente teve aqui. E a bênção que a gente vai receber lá, ela não se compara com qualquer dificuldade que a gente tenha passado aqui. Né? Então, a gente é rico. Faz parte disso aqui, da aliança. A gente já é rico. É só uma questão de tempo. E o que é a eternidade? Ou melhor, o que é 70 anos, 80 anos? É a eternidade. Então, é a história de Ruth. Tá? Perguntas?